Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao curso de Inglês Instrumental do Instituto Federal de Rondônia. Eu sou a professora Elisângela Schwint e vou estar acompanhando vocês durante 10 aulas que vamos ter sobre inglês instrumental. Antes de nós começarmos, eu gostaria de falar um pouquinho da minha formação. Sou professora graduada em língua inglesa. A minha graduação foi Letras em Inglês pela Universidade Federal de Rondônia. Tenho especialização em psicopedagogia e sou mestre em letras também pela Universidade Federal de Rondônia. Também tenho aqui um pouco da minha experiência profissional. A minha experiência foi principalmente em escolas particulares e cursos livres de idiomas. Então, atualmente eu estou como docente efetiva do Instituto Federal. Dando prosseguimento aqui aos nossos slides, eu quero falar um pouquinho sobre como o curso está dividido. Nós vamos ter então o primeiro módulo, que vai falar das estratégias de leitura. Vamos ter o segundo módulo com um pouco de gramática da língua inglesa. E as nossas últimas aulas, nós teremos estudo de texto. Então vejam bem, alunos, são apenas 10 aulas de 15 minutos, mas nessas 10 aulas nós vamos estar dando essas dicas para vocês. Vamos estar explicando para vocês o que é o inglês instrumental, quais as estratégias de leituras que você pode utilizar para a compreensão de textos em língua inglesa. Vamos estudar os aspectos básicos da gramática de língua inglesa e vamos encerrar o curso com alguns textos onde nós vamos estar aplicando o que nós estudamos no módulo 1 e no módulo 2. Agora a gente vai ver a agenda da aula de hoje, ok? Desculpa, nós vamos falar primeiro do objetivo geral do curso, que é adquirir conhecimento básico em língua inglesa, de forma a desenvolver um cabedal linguístico suficiente para a compreensão de textos em inglês. Agora sim, vamos ver a agenda da aula de hoje. Primeira coisa que nós vamos estudar hoje é o que é inglês instrumental. Que disciplina é essa? O que contempla essa disciplina? Depois nós vamos trabalhar a compreensão geral de textos em inglês e diferentes tipos de textos em língua inglesa. Então, a primeira coisa que a gente quer conversar com vocês é o que é o inglês instrumental. Nós temos no inglês instrumental o objetivo de capacitar você, aluno, num curto período de tempo. Isso é muito importante, por isso apenas 10 aulas. A fazer o quê? Ler e compreender o essencial, apenas o essencial em textos de língua inglesa. Essa abordagem que nós utilizamos no inglês instrumental não inclui o estudo da língua falada, somente o quê? O estudo da língua escrita, já que o objetivo é preparar para habilidades de leitura. Então é muito importante você entender que tipo de curso você está fazendo. Talvez você tenha uma expectativa de que nós vamos trabalhar com a oralidade ou com compreensão auditiva. Não, inglês instrumental ele é limitado à compreensão de textos em uma língua estrangeira. E também se limita a, principalmente, estratégias para você entender essa língua. Nós não vamos nos aprofundar na gramática. O inglês instrumental, ele trabalha com a ideia de que se você tiver estratégias de leitura, você pode interpretar, entender um texto em uma língua estrangeira, mesmo sem uma profundidade, mesmo sem um conhecimento profundo da gramática e da estrutura dessa língua. Então, nós vamos começar agora a falar do que é compreender o texto de forma geral. E vamos então para o slide para entender um pouquinho isso. General Comprehension, ou compreensão geral, é a ideia geral de um texto. Então, a primeira coisa que uma pessoa pegar um texto que ela precisa saber é sobre o que, de forma geral, esse texto ele fala. Então, a ideia geral de um texto é obtida com o quê? Com o emprego de técnicas de estratégia. Como seria isso? Que estratégias seriam essas? Vocês vão aprender a selecionar criteriosamente algumas palavras, termos e expressões chaves que vai dar a você a ideia geral do texto. Bem, uma das coisas que vai ajudar você nisso é o conhecimento prévio. Então, o que seria o conhecimento prévio de um texto?
é todo o conhecimento que você tem, que não inclui a língua inglesa, todo conhecimento cultural, gramatical, lexical e semântico. E toda a sua experiência de vida vai ajudar você nessa leitura. Então, o que isso significa? Significa que você pode não ter um conhecimento profundo de língua inglesa, como eu já falei anteriormente, mas você é um mecânico. Você tem uma formação nessa área, você entende de mecânica, você conhece os termos técnicos e você se depara com um manual de mecânica que está numa língua estrangeira. Com o seu conhecimento prévio da disciplina, da mecânica, você pode entender muita coisa daquele texto. Com o seu conhecimento de mundo, você pode fazer inferências, você pode deduzir sobre o que aquele texto está falando. Então, isso precisa ficar bem claro dentro do nosso curso, que tudo aquilo que você já adquiriu até hoje vai te ajudar na interpretação desse texto, não apenas o seu conhecimento em língua inglesa ou em qualquer outra língua, ok? Vamos voltar então para o slide? O layout também vai ajudar você a entender o que o texto traz. O que é o layout? O layout ele indica o tipo de material que temos para ler, né? O tipo de texto. Então, o que vai te ajudar? Se esse texto, o quadro que ele traz, se ele tem fotografia, né? O formato desse texto. Então, o layout vai te proporcionar identificar o gênero textual. Então, vamos pensar um pouquinho comigo o que seria esse layout. Quando eu pego um texto, antes mesmo que eu comece a ler esse texto, eu já posso dar uma olhada no formato. Então, eu posso ver se ele é uma poesia, se ele é uma notícia de jornal, se ele é um texto técnico que traz informações técnicas, se ele é um texto que traz gráficos, se ele tem uma figura, se ele tem uma fotografia. Então, por todas essas coisas, todos esses dados que não são necessariamente relacionados com a língua inglesa, todos esses dados, esse formato do texto me ajuda a ter uma ideia sobre o que esse texto está falando. Então você veja aí que mesmo sem ter um estudo profundo do inglês, curso de vários anos em língua inglesa, eu posso sim conseguir ler e interpretar um texto, ok? Dando continuidade então, aqui eu tenho alguns exemplos de layout. Por exemplo, ao olhar esse texto, que vocês estão vendo aí no slide, sem lê-lo, eu já tenho uma ideia de que ele é o quê? Uma receita. Por que eu sei isso? Primeiro, eu tenho uma figura aqui de comida. Depois, eu tenho aqui a palavra ingredients, que é um cognato. Nós vamos estudar o que é um cognato. Depois, nós temos aqui medidas, números, medidas que indicam então que esse texto está me dando aqui as medidas do que eu vou usar para fazer uma comida. Depois aqui eu tenho directions, que são as diretrizes para como eu vou preparar essa comida. Outro texto aqui, olha só pelo layout eu identifico que é um texto de internet. Então eu olho aqui a forma como ele se apresenta, eu já vejo que isso aqui é uma mensagem de internet. Pelos símbolos, eu não preciso conhecer o que está escrito em inglês para entender que tipo de texto é esse. Agora nós temos aqui um cartão postal. Então, eu sei aqui pelo formato que essa mensagem provavelmente, né, é uma mensagem contando sobre alguma viagem, né, começa aqui com um nome próprio. Então, o formato do texto me ajuda a ter uma ideia do que eu vou ler. Ao lado, nós temos agora um texto que se apresenta em estrofes e versos. Então, indica que isso aqui é o quê? Uma poesia. Então, eu já me preparo para ler uma poesia, diferente de eu me preparar para ler um texto técnico, alguma coisa assim. Agora aqui, eu tenho uma espécie de texto técnico. Como é que eu sei disso? Dá uma olhada. Isso aqui provavelmente é uma peça, né? Então, um mecânico vai se identificar com isso. Vai ficar muito mais simples para ele. Às vezes ele não conhece o significado de todas as palavras, mas ele conhece o objeto e tem condição de entender as instruções. Do outro lado, nós temos aqui um cupom. Como é que eu sei que é um cupom? Ora, pelo formato, pelo layout do texto aqui, eu tenho um número, um preço, né? Então, provavelmente,
está falando de algum tipo de promoção que eu vou poder participar. Então, todas essas coisas que nós estamos mostrando para vocês, tira aquela ansiedade que muitas vezes o aluno que está iniciando um curso de língua estrangeira tem, de que ele precisa adquirir um grande número de palavras, ele precisa conhecer muitas palavras, ele precisa conhecer muitas formas verbais. A gente está vendo aqui, através dessas estratégias de leitura, dessas dicas que a gente está dando, que você tem condição de ter uma ideia sobre o que o texto vai falar, apenas pelo layout desse texto. Vamos dar continuidade? Quando lemos um texto e nos deparamos com palavras e expressões novas ou desconhecidas, a nossa primeira reação é tentar descobrir o quê? Descobrir o significado e a partir do contexto em que elas se encontram. Para isso, nós utilizamos o quê? O que eu acabei de falar para vocês. As pistas, fornecidas pelo próprio texto, além das relações, isso aqui é muito importante, e associações com elementos conhecidos que essas palavras suscitam. Nós temos agora um pequeno exercício. Diz assim, leia o parágrafo e responda. Então, nós temos um texto que, a princípio, não nos traz, pelo layout, nada que venha identificar ele como um texto de poesia ou de jornal, uma notícia ou um texto técnico. Mas nós podemos trabalhar aqui com as palavras cognatas, palavras que se parecem com as palavras de língua portuguesa. Então nós temos aqui plant, nós temos aqui recycled, paper, que são palavras que se parecem com as palavras em português, planta. Nós temos aqui reciclar, papel. Então dá pra gente ter uma ideia. Eu vou fazer a leitura em língua inglesa e depois já traduzir para vocês. O título tá aqui em letras maiores. We are all housekeepers. Nós somos todos, né, cuidadores da nossa casa, o que seria uma espécie de gerentes, né, da nossa casa. Aí ele começa, plant a tree, plante uma árvore. Use recycled paper, use papel reciclável. Don't waste fuel, não gaste combustível. Save water, economize água. Keep your engine well adjusted. Mantenha, né, o motor do seu carro, nessa palavra aqui, bem ajustado. Walk, caminhe. Don't smoke, não fume. Don't wear fur. Não use pele de animal. Fur é uma palavra que significa pele de animal. E aí vem a pergunta, sobre o que o texto fala? Qual é a ideia central do texto? Então, eu quero chamar a atenção para você que dentro desse pequeno trecho nós temos várias palavras cognatas, que são palavras em língua inglesa que se parecem com as palavras em língua portuguesa e têm o mesmo significado, como eu mostrei para vocês, paper, recycled. E temos também palavras que muitos de nós conhecemos pela vivência que a gente tem do uso da internet, pelo fato do inglês estar em todos os lugares hoje. Então, nós temos palavras que a gente conhece, como tree, que é árvore. Nós temos também, vamos voltar aqui para o texto rapidinho, nós temos a palavra water, que muita gente conhece, que significa água, né? Então, isso faz com que a gente tenha um entendimento do texto. A palavra walk também, que é a palavra caminhar, house, que é a palavra casa. Então, dá pra gente ter uma ideia, voltando por esse texto, que ele fala de alguma coisa relacionada à ecologia, que nós temos o don't smoke, não fume, né? Então, tá falando de algo que está relacionado com a sustentabilidade do planeta, com nós termos uma consciência em termos cuidados com os nossos recursos naturais. Todas essas respostas seriam possíveis ali. E você veja que você não precisa de muito conhecimento da língua inglesa, mas o seu conhecimento de mundo, a tua leitura de textos relacionados à ecologia, à sustentabilidade, vai te ajudar a inferir o significado desse texto. Então, eu quero encerrar aqui essa nossa primeira aula, mais uma vez dando as boas-vindas para você, aluno que se interessou por esse curso de inglês instrumental, e dizendo para você que teremos atividades no nosso ambiente virtual, que você vai poder estar praticando um pouquinho mais essas estratégias que nós passamos aqui na primeira aula. Aguardo você, então, nas próximas aulas.